A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, outubro de 2021. A seguir, recriar o antigo, enquanto se restaura o moderno, filmes e locais históricos conectam as pessoas ao passado, inspirando o presente. Moradia, treinamento profissional e habilidades para a vida. A iniciativa dos serviços de transição da Igreja dá às pessoas uma segunda chance. Mas primeiro, de refrigeração a farmácias móveis, as parcerias contínuas da Igreja proporcionam auxílio e acesso igualitário a vacinas em todo o mundo. Desde o início da pandemia, a Igreja de Jesus Cristo se uniu a dezenas de organizações para ajudar a suprimir a disseminação da Covid-19. Em março, os serviços humanitários da Igreja doaram $20 milhões por meio do UNICEF nos Estados Unidos em favor de seu papel no acelerador de acesso às ferramentas contra a Covid-19 e o distribuidor de vacinas chamado Mecanismo COVAX, que provê distribuição igualitária de vacinas para comunidades do mundo. As vacinas são lançadas em fases que priorizam os mais vulneráveis, profissionais de saúde e pessoas com 60 anos ou mais, entre outras. Mais de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram entregues a Belize, mas a aquisição de vacinas é apenas parte do desafio. Uma das principais áreas de preocupação para nós, do UNICEF em Belize, está na estrutura da rede de frio. A estrutura da rede de frio inclui unidades de refrigeração e caixas térmicas para manter as vacinas na temperatura necessária até a distribuição. As doses são colocadas em seringas e aplicadas no braço das pessoas, algumas das quais têm esperado há meses. Sou muito grato. Não esperava isso tão cedo. De Belize ao Sudão e do Quênia ao Nepal, tem sido fundamental para o esforço global aumentar a confiança na eficácia da vacina e dissipar a desinformação. Após ser informada sobre o processo, Melissa Sanches recebeu sua primeira dose. Se não formos vacinados, isso limita o que podemos fazer. Esse esforço tem sido monumental. Seu objetivo é disponibilizar cerca de 1,5 bilhão de doses da vacina Covid-19 para populações de risco em mais de 180 países e territórios. É algo sem precedentes na história do mundo, por meio qual parceiros se uniram para fazer tudo isso acontecer e levar uma vacina que vai salvar vidas no mundo inteiro. A doação à UNICEF é apenas parte dos esforços da Igreja para ajudar durante a pandemia. A Sociedade Indiana da Igreja se uniu a organizações humanitárias globais e governos locais para fornecer concentradores de oxigênio, ventiladores e outros equipamentos médicos para aliviar o fardo dos profissionais de saúde, pacientes e imigrantes deslocados. No Brasil, a Igreja forneceu $5,8 milhões em oxigênio e suprimentos médicos para hospitais em toda a região amazônica. Os líderes locais da Igreja se reuniram com o prefeito de Salvador e doaram cestas básicas para alimentar cerca de 1 milhão de brasileiros. No Paraguai, a Igreja e organizações interreligiosas e governamentais locais doaram suprimentos médicos, contêineres e tendas que agora servem como centros móveis de vacinação e farmácias. E no Panamá, a primeira-dama Yasmin Colón de Cortizo ajudou a entregar formalmente suprimentos médicos doados pela Igreja para ajudar os profissionais de saúde e pacientes com Covid-19. Enquanto o mundo continua lutando contra a pandemia do coronavírus, a Igreja de Jesus Cristo, com organizações humanitárias do mundo inteiro, continua a levar ajuda física, emocional e espiritual às pessoas. A unidade Deseret Mill and Pasta, no norte de Utah, que pertence à Igreja, está aumentando a produção de mais de 30 produtos para beneficiar os necessitados. O trigo e outros alimentos vêm de fazendas e fornecedores de propriedade da Igreja nos Estados Unidos. Nós o colhemos e armazenamos em silos. E depois ele é enviado para Deseret Mill, onde é feita a limpeza final. A partir de 2018, as doações de alimentos para instituições de caridade aumentaram em mais de 10 mil toneladas anualmente.
Para 2020, a designação que recebemos foi de 480 mil caixas do produto. Mas acabamos produzindo 922 mil caixas. Os planos apontam para uma expansão das doações em 2022. Imigrantes enfrentam os desafios de uma nova vida em um novo país e a igreja está oferecendo ajuda. É um ambiente absolutamente receptivo e acolhedor. Em mais de uma dúzia de cidades da América do Norte, os centros de acolhimento dão boas-vindas a imigrantes para ajudá-los a ter uma vida melhor. Neste prédio da igreja em Las Vegas, Nevada, dezenas de imigrantes estão ansiosos para participar dos serviços gratuitos. Nosso objetivo é determinar as áreas de maior necessidade e descobrir uma maneira de ajudá-los. Resiliência emocional, encontrar um emprego melhor, finanças pessoais. É maravilhoso oferecer serviços com base no que as pessoas precisam. Em Mesa, Arizona, Ernesto Cabello faz a transição para uma comunidade mais ampla ao aprimorar o inglês. Eu sei que você tem muitas coisas importantes. É uma boa experiência conviver com os professores. Eles são muito dedicados. Gostei de estar aqui como estudante de inglês. Todos que estão envolvidos no processo saem emocionados, elevados e edificados, porque o que estão fazendo é a obra que Cristo deseja que façam. Estamos aqui apenas para amar os filhos do Pai Celestial e dar-lhes a ajuda que Ele daria se estivesse aqui. Sou tão grata. Em Houston, Texas, a igreja se uniu a organizações religiosas e comunitárias para oferecer abrigo, alimentos e outras formas de ajuda às famílias de imigrantes que entraram recentemente nos Estados Unidos. Nosso objetivo é acolher os estrangeiros. Foi isso que Deus nos chamou a fazer. A Associação Nacional de Igrejas Cristãs está disponibilizando seu armazém para receber ônibus lotados de imigrantes que cruzam a fronteira dos Estados Unidos com o México, e a Igreja de Jesus Cristo está lá para ajudar. As pessoas que chegam aqui precisam de artigos de higiene, calça, camisetas e algum tipo de roupa, e as crianças precisam ser vestidas também. O Vanite chegou com os filhos gêmeos depois de deixarem sua casa no Haiti. Eles agora esperam se juntar à família em Nova Jersey. Bom, aqui eles nos tratam muito bem. Também nos ajudam. Quando precisamos de roupas, nos dão roupas. É tudo perfeito. Nunca tive problemas. O Centro de Transferência de Famílias comporta até 500 pessoas por dia, proporcionando um local seguro, acolhedor e confortável, enquanto os viajantes seguem sua jornada. A seguir, a parceria contínua da igreja com a NAACP fornece bolsas de estudo e oportunidades para pessoas em áreas desfavorecidas. E são revelados os planos para a restauração do histórico e sagrado Monte Cumorah, em Nova York. Na semana do dia 19 de junho, a data designada para lembrar o fim da escravidão nos Estados Unidos em meados de 1800, a Igreja de Jesus Cristo e a NAACP se reuniram na sede mundial da igreja em Salt Lake City. Podemos ser hoje como um farol de luz. Encontramos um ponto em comum com a NAACP ao falar sobre os desafios que afligem alguns dos filhos de Deus. Como parte da parceria e visão compartilhada, a igreja anunciou o financiamento de bolsas de estudo a serem supervisionadas pelo United Negro College Fund, a criação da Amos C. Brown Student Fellowship para estudantes de Gana e uma doação de $6 milhões para auxiliar pessoas que residem em áreas desfavorecidas. O anúncio de hoje permite que nos unamos orgulhosamente, provenientes de várias origens e comunidades de todo o país, para que as pessoas possam realmente dizer: vejo Cristo neles. Em uma entrevista com o elder Jack N. Gerard, dos 70, o reverendo Brown falou sobre como o preconceito pode ser superado. Devemos nos comunicar, ouvir uns aos outros, ver uns aos outros, sentir a dor uns dos outros e comemorar uns com os outros em momentos de alegria e realização.
Líderes do Peru se reuniram na área do Jardim do Templo de Lima, Peru, para celebrar os 200 anos da independência do país. A reunião interreligiosa, intitulada Oramos pelo Peru, foi transmitida pela TV Peru, um dos canais nacionais do país. Francisco Sagasti, ex-presidente da República, ministros de Estado, embaixadores e alguns dos líderes religiosos do país também compareceram. O Monte Cumorah tem uma história maravilhosa. Foi aqui que o anjo do Senhor ensinou Joseph Smith e foi onde ele finalmente lhe entregou as placas de ouro. Com a apresentação do Monte Cumorah agora concluída, a igreja está iniciando um projeto de longo prazo para preservar a natureza histórica e sagrada da área, que fica em Palmyra, Nova York. Temos agora a oportunidade de devolver o Monte Cumorah a seu ambiente natural. O que vamos fazer agora é plantar árvores. Teremos trilhas para chegar ao topo, com várias estações ao longo do caminho, onde as pessoas podem aprender mais sobre os eventos sagrados que aconteceram ali. A preservação e a renovação do local e do centro de visitantes serão concluídas em 2023. Quando voltarmos, os líderes da igreja compartilham seu ministério com o mundo. E mais tarde, a iniciativa dos serviços de transição da igreja oferece às pessoas a chance de recomeçar. Ter um grupo de pessoas dispostas a nos apoiar, a despeito de nosso passado, foi muito importante. A cidade medieval de Bolonha, Itália, é conhecida por sua rica culinária local, arquitetura antiga e a universidade ativa mais antiga do mundo. E foi o lugar da reunião interreligiosa do G20 deste ano, realizada em setembro com o tema Hora de Curar. Mais de 700 pessoas que seguiram os requisitos nacionais de saúde participaram para encontrar soluções para os desafios mundiais. A religião faz uma diferença tremenda. E por isso é muito importante ter vozes religiosas à mesa em termos de formulação de políticas. O elder Ronald A. Rasband, de A Igreja de Jesus Cristo, foi convidado para falar sobre liberdade religiosa. Não importa a cultura, cor, crença ou país, o amor de Deus nos une para enfrentar a perseguição religiosa. O elder Rasband também deu as boas-vindas a outros líderes religiosos mundiais em reuniões pessoais com união de propósito. Foi simplesmente maravilhoso. Sinto que, sinceramente, fizemos novos amigos hoje. Os que são só conhecidos estão se tornando relacionamentos verdadeiros. Foi um encontro muito frutífero, pois dá continuidade à cooperação entre a igreja e nós no Sudão. Sean Eubank, presidente dos serviços humanitários da igreja, também falou na reunião do G20 sobre fome, pobreza e sustentabilidade no mundo. O grande benefício de uma conferência como esta é que pessoas de todo o mundo se reúnem e colaboram. Mas o verdadeiro objetivo é o que vamos fazer com os relacionamentos que desenvolvemos para melhorar a vida das pessoas que sofrem. Esses relacionamentos são alguns em Salt Lake City, outros em vários países, e nosso papel foi promovê-los e continuarão a crescer no futuro. Todos os anos, líderes governamentais de todo o mundo viajam para Salt Lake City para visitar a sede da igreja. E apesar dos desafios globais deste ano, 2021 não foi exceção. O templo é o ponto central de nossa fé. Em maio, a igreja recebeu uma delegação de líderes governamentais do Sudão, que se reuniu com líderes da igreja, incluindo a primeira presidência e a presidência geral da Sociedade de Socorro. A maioria dessas coisas é feita pela igreja. Enquanto estiveram ali, também viram o trabalho humanitário da igreja na Praça de Bem-Estar. Ficamos muito impressionados ao vê-los ajudando outras pessoas. A visita dos sudaneses aconteceu depois de uma viagem histórica realizada a esse país do Nordeste da África pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, em fevereiro de 2020. O povo do Sudão
têm valores extremamente fundamentais e importantes. Eles estão se esforçando muito para ensinar esses valores e fazer com que as pessoas adotem em todo o país os valores referentes à força da família. Eles cultivaram uma boa safra de batatas. O chefe do Conselho Interreligioso da Etiópia também visitou Salt Lake City para se reunir com a primeira presidência e construir pontes de amizade. Gostaríamos que você levasse isto e compartilhasse com sua família. Durante sua visita à Praça de Bem-Estar, ele viu como os santos dos últimos dias doam seu tempo e dinheiro como um ato de fé em Jesus Cristo, para ajudar pessoas necessitadas em todo o mundo. Estou muito feliz com o que vi. Esse é um exemplo para a Etiópia e para o mundo. Ao longo das margens do rio Mississippi, na região central dos Estados Unidos, encontra-se a histórica cidade de Nauvoo, Illinois, que na década de 1840 já foi vibrante, com cerca de 12 mil habitantes. Foi aqui que a restauração do Evangelho de Jesus Cristo continuou até que os membros da igreja foram expulsos e forçados a se mudar para o oeste em 1846. Após anos de trabalhos de restauração da antiga Nauvoo, no final do século XX, há hoje vários edifícios reconstruídos e restaurados que refletem a história dos primórdios da cidade. Estou muito feliz por ter a honra de recebê-los neste lugar. Observar a paisagem e refletir sobre o notável sacrifício dos pioneiros se tornou o foco das visitas do apóstolo da igreja, o elder Quentin L. Cook. Joseph Smith revelou os princípios do batismo pelos mortos aqui neste local. As novas exposições do Centro de Visitantes estão abertas. Essas estruturas foram dedicadas pelo elder Cook, que, além de outros irmãos, discursou antes da oração dedicatória. Nosso amado e eterno Pai Celestial, abençoa todo esse distrito para que seja um lugar sereno no qual teu Espírito possa habitar. Que ele permaneça para sempre como memorial para aqueles que construíram o templo e desperte sentimentos de admiração e reverência pelo Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado em todos os que visitarem Nauvoo. A Universidade de Notre Dame, um dos institutos educacionais mais conhecidos no mundo, é o local inaugural da Cúpula de Liberdade Religiosa. Patrocinada pela Faculdade de Direito, foi uma oportunidade notável para se observar a diversidade religiosa e a união dos palestrantes do diálogo interreligioso, incluindo o elder Quentin L. Cook. Devemos defender nossa causa, apesar de não ser mais a coisa politicamente correta a se fazer, ser uma pessoa de fé. Por mais de uma hora, os ilustres palestrantes expuseram desafios e soluções para a liberdade religiosa. A razão pela qual valorizamos a liberdade religiosa não é proteger o governo da religião, mas proteger o livre exercício da intromissão do governo. Meu apelo hoje é que todas as religiões se unam para defender a fé e a liberdade religiosa, para proteger as pessoas de diversas religiões e as que não têm religião. Nossa esperança é compartilhar com vocês algumas de nossas próprias experiências pessoais, para ajudá-los a seguir em frente com visão e equilíbrio. Falando aos jovens adultos da igreja em maio, o elder Gary A. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa, Lisa, realizaram um devocional mundial no Parque Histórico This is the Place, nas colinas a leste de Salt Lake City. Assim, vocês terão uma fonte constante e divina de força em nosso amado Salvador, Jesus Cristo. A mensagem principal do casal Stevenson foi a importância de manter equilíbrio entre a família, o trabalho, o Senhor e nós mesmos. Nossos desafios pessoais podem ser tão grandes quanto o Monte Everest, mas a resposta para eles é aumentar sua fé. Pela primeira vez, foi realizado um evento cara a cara para adultos solteiros do terreno do Templo de Logan, Utah, em junho. O elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e as irmãs Jean B. Bingham e Sharon Eubank, da Presidência Geral da Sociedade de Socorro, reuniram-se com santos dos últimos dias solteiros com mais de 30 anos para falar sobre aumentar a fé em Cristo e vencer desafios.
Susan e eu temos o prazer de dar-lhes as boas-vindas a este encontro especial de jovens adultos. Jovens adultos da igreja se reuniram com o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12, e sua esposa Susan, em setembro, para uma transmissão mundial que aconteceu no teatro do Centro de Conferências em Salt Lake City. Você sempre será capaz de encontrar respostas para suas perguntas e para suas preocupações. Intitulado Pedir, Buscar e Bater, o evento virtual e presencial proporcionou uma oportunidade para os adultos solteiros fazerem perguntas e ouvir conselhos sobre como o Evangelho de Jesus Cristo pode ajudar em todos os aspectos da vida. Em julho, a primeira presidência da igreja recebeu em Salt Lake City sua eminência, o arcebispo Elpidoforos, da Arquidiocese Ortodoxa Grega da América. Durante sua estada, o arcebispo visitou a Praça do Templo e assistiu a um recital de órgão no tabernáculo. A Arquidiocese Ortodoxa Grega da América tem 540 paróquias e cerca de 1,5 milhão de membros. A seguir, a produção contínua da série de vídeos do Livro de Mormon dá vida ao evento culminante do livro. E, como uma fonte no deserto, a reforma do Templo de Mesa, Arizona, traz vida nova à área a seu redor. Quando voltarmos. Mais de 1.000 atores, funcionários e membros da equipe estão trabalhando para dar vida às profecias e testemunhos sobre a visita do Filho ressurreto de Deus, Jesus Cristo, que desceu do céu para estar com seus seguidores no novo mundo. Tudo tem a ver com vocês agora e com sua reação ao que estão vendo. Entre a equipe e o elenco houve muitas noites sem dormir. Estamos filmando essas cenas da maneira como devem ser filmadas? Será que isso vai agradar ao Pai Celestial? A produção da 4ª temporada da série de vídeos do Livro de Mormon foi filmada perto de Springville, Utah, onde a equipe de produção construiu um cenário ao ar livre que representa o Templo de Abundância. Estar nesse cenário maravilhoso, na frente de todos os outros membros do elenco e tudo mais, realmente nos ajuda a ver essas histórias que lemos durante toda a vida com outros olhos. As experiências com o Salvador, conforme registradas em Terceiro Nefe, incluem sua bênção e sua ministração às crianças, a cura de doentes e aflitos, e o chamado de 12 discípulos para ensinar seu evangelho. As impressões virtuais são muito importantes. As pessoas gostam de ler, mas geralmente preferem ver as coisas. É um bom ambiente. É simplesmente incrível. Parece que o solo é sagrado, porque o que você descreve aqui é sagrado. Minha esperança é que ao assistirem a esses vídeos do Livro de Mormon, as pessoas tenham um firme conhecimento e saibam que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Espero que isso ajude as pessoas a iniciarem esse caminho. Após a conclusão, os episódios com base nas Escrituras serão lançados semanalmente em 15 idiomas e estarão disponíveis no final de 2022. Preparar! Cerca de 600 membros da comunidade da área de Columbia, Missouri, reuniram-se para celebrar as liberdades da primeira emenda, participando da 27ª Corrida Anual da Liberdade Parley P. Pratt. Essas liberdades fundamentais são essenciais para nosso país, para todos nós. Elas protegem nosso direito de adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa consciência. Pratt foi um importante líder da igreja em meados do século XIX, que escapou de uma prisão por falsa acusação no Missouri. Sua coragem simboliza a necessidade de proteção à liberdade religiosa e a outros tipos de liberdade consagrados na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. As imagens e os sons do rejuvenescimento. Houve uma época em que era difícil encontrar vida pulsante no centro de mesa. Mas agora há uma nova vibração. O comércio está florescendo e novas construções surgindo. Temos muitas obras em andamento agora. Sinalizando que Mesa, Arizona, está crescendo muito. Vemos uma grande ressurreição acontecendo. Novos restaurantes, lojas, moradias. Uma melhoria em particular abriu o caminho. É o Bosque da Rua Principal, um oásis nessa árida paisagem urbana. Construído pela City Creek Reserve Incorporated, o setor imobiliário da Igreja de Jesus Cristo, o Bosque da Rua Principal agora complementa uma das estruturas sagradas mais icônicas do estado do Grand Canyon, o Templo de Mesa, Arizona.
Conversei com pessoas do ramo imobiliário que consideram esse projeto o grande início da revitalização desta parte do centro da cidade. O projeto abrange vários quarteirões a oeste do local do templo. Esta área aqui era muito desvalorizada. Tinha uma vista desagradável ao redor do templo por ser antiga, mas agora foi revitalizada e está linda. O objetivo principal deste projeto não era ter lucro. O objetivo do projeto era proteger e melhorar o meio ambiente, ou o terreno ao redor do templo. A igreja procura investir nas áreas onde seus membros residem, contribuindo para que necessidades básicas sejam supridas e as comunidades beneficiadas. Deixamos uma marca significativa aqui em mesa graças aos membros da igreja e ao templo. Sentimos que precisávamos fazer nossa parte. O projeto teve início em 2018 e, nos anos seguintes, ocorreu uma impressionante façanha de engenharia. Foi construída a primeira garagem subterrânea em Mesa, sob uma rua na cidade. Mais de 3 quilômetros de ruas foram reconstruídos na reforma dos sistemas elétricos, do esgoto e dos bueiros. O resultado desses esforços foi 243 apartamentos com design inteligente, 22 casas geminadas e 8 residências, além de uma piscina, um clube e uma academia. Outras atrações incluem uma livraria, uma sorveteria e o centro de visitantes do Templo de Mesa, Arizona. Procuramos projetá-lo com um aspecto de alta qualidade, mas que combinasse com o templo. Um dos detalhes sutis, as linhas do telhado dos prédios vão diminuindo à medida que se aproximam do templo em sinal de respeito. Não foram só adicionadas novas construções, mas onde possível as casas históricas foram reformadas. Onde possível, foi melhor preservar o aspecto geral do bairro. As acomodações do bosque da rua principal têm preços para famílias e estudantes que querem esse estilo urbano de vida. O filme Campo dos Sonhos, Construa e Eles Virão, foi o que aconteceu aqui. E aconteceu rápido. A ocupação é de 100%. Está realmente ajudando a cidade. Estamos vendo outros projetos que não são nossos, mas que aconteceram porque viram o que fizemos. E esse processo de revitalização do centro de Mesa está realmente começando. Outros projetos estão em construção, como o campus satélite da Universidade Estadual do Arizona. E o Grid, outra experiência de vida que inclui restaurantes, lojas e centenas de apartamentos. Como cidade, temos sorte que a igreja estivesse disposta de investir em nossa comunidade, criando algo que vai durar gerações e é de alta qualidade. Protegemos esse ambiente, nós o aprimoramos e as pessoas vão desfrutar desta área por anos. Isso faz parte de nossa participação como bons cidadãos. Queremos trazer a casa do Senhor para ainda mais perto de nossos membros. A seguir, um número recorde de templos é anunciado. A abertura de terra de novos templos e templos importantes são restaurados. Vamos lá. Apesar dos desafios impostos pela Covid-19, o trabalho de construção de templos continuou sem obstáculos. Queremos trazer a casa do Senhor para ainda mais perto de nossos membros. Na Conferência Geral de abril, o presidente Russell M. Nelson anunciou planos para a construção de 20 novos templos em Oslo, Noruega, Bruxelas, Bélgica, Viena, Áustria, Kumasi, Gana, Beira, Moçambique, Cidade do Cabo, África do Sul, Singapura, Belo Horizonte, Brasil, Cali, Colômbia, Querétaro e Torreón, México, Helena, Montana, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, Farmington, Novo México, Burley, Idaho, Eugene, Oregon, Elko, Nevada, Yorba Linda, Califórnia e Smithfield, Utah. Tivemos a inspiração de modificar nossos planos anteriores para o templo de Manti, Utah, para que a arte e as características dos pioneiros fossem preservadas. No dia 1º de maio, o presidente Nelson anunciou os planos para a construção de um novo templo em Ephraim, Utah. O novo templo permitirá o crescimento contínuo da igreja na área, enquanto preserva a integridade histórica do vizinho Templo de Manti, que está sendo reformado. Desde a Conferência Geral de abril, foi realizada a abertura de terra de 8 templos previamente anunciados.
Nos Estados Unidos, foi realizada a abertura de terra dos templos de Deseret Peak e Syracuse, Utah, Tallahassee, Flórida, Helena, Montana e Pittsburgh, Pensilvânia. Fora dos Estados Unidos, foi realizada a abertura de terra dos templos de Salvador, Brasil, Nairobi, Quênia, Neiafu, Tonga e Phnom Penh, Camboja. Enquanto a abertura de terra de novos templos é realizada, os templos existentes continuam a ser atualizados e renovados. Vamos para Washington, D.C., onde um dos templos mais importantes está sendo preparado para a reabertura. O Templo de Washington, D.C. é um marco religioso proeminente, visível para milhões que passam por suas torres icônicas. É dentro desse prédio que realizamos alguns dos mais elevados sacramentos e nos comprometemos a seguir um caminho melhor. Um grande projeto de reforma de 2 anos e meio foi concluído em 2020, mas o coronavírus interrompeu os planos de reabertura até agora. Temos o prazer de anunciar que a visitação pública do Templo de Washington, D.C. acontecerá de 28 de abril a 4 de junho de 2022. Sendo seguida pela rededicação do templo em 19 de junho. Representações artísticas mostram como será o interior do templo quando as portas se abrirem na primavera de 2022. Nossa esperança é que tanto o projeto do edifício quanto os materiais e equipamentos que utilizamos possam durar outros 50 a 100 anos. O templo, de 15 mil metros quadrados, foi dedicado pela primeira vez em 1974 e serve aos santos de Washington, D.C., Maryland, Virgínia e West Virginia. E espero que as pessoas venham ao templo e percebam que, mesmo distantes há um ano, o templo nos lembra que estamos todos conectados. Estamos juntos porque somos todos filhos de Deus. Ajudamos as pessoas a se conectarem à comunidade, à família e à melhor versão de si mesmas, e especificamente a Jesus Cristo. Como parte da reforma do Templo de Mesa, Arizona, um novo centro de visitantes da igreja foi inaugurado. Que cada pessoa que vier aqui e ouvir, entenda que nossa vida tem um propósito. O elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, dedicou o centro em 12 de agosto de 2021. O Centro de Visitantes do Templo de Mesa foi projetado tendo os jovens e os jovens adultos em mente, com uma experiência única. Os visitantes são convidados a mergulhar no rico legado de Mesa, a aprender sobre o templo e a descobrir sua família em inglês ou em espanhol. As exibições incluem áreas de recreação para crianças, uma parede de arte para ser colorida e uma parede de giz que convida os visitantes a compartilhar seus pensamentos. A entrada é gratuita e aberta ao público diariamente, inclusive aos domingos. Mais luz no fim do túnel na Praça do Templo. Após mais de 1 ano e meio do projeto de reforma do Templo de Salt Lake, é bem evidente, visto do ar e da terra, que a construção está em pleno andamento, como a escavação no lado norte. Um empreendimento virtualmente ininterrupto. Toneladas de terra estão sendo removidas. Até agora, a profundidade é de 15 metros, com mais 6 metros pela frente antes do início da construção do novo acréscimo subterrâneo de 3 andares ao norte. Essa inspeção deve ser concluída até... Como tantos que estão trabalhando no templo, Josh Fajardo é apaixonado por seu trabalho. Estou muito animado por estar aqui nos próximos anos. Sempre quis trabalhar em um templo. Foi uma de minhas esperanças para minha carreira. Ele supervisiona a instalação de novas treliças no telhado, um elemento crucial da melhoria sísmica do templo. Com 16 mil quilos cada, é necessária uma sincronização cuidadosa e metódica para colocar as novas treliças de 30 metros. Em um projeto típico, abriríamos toda a estrutura e faríamos as novas treliças ao mesmo tempo. Mas como temos acabamentos históricos que permanecem dentro do templo e devem ser protegidos, apenas 2 treliças são instaladas por vez. E por um raro momento, as velhas treliças instaladas em 1800 ficam ao lado de suas contrapartes modernas antes de serem removidas. Uma visão aérea mostra um progresso considerável. Toda a praça será embelezada com um novo acabamento. Se você estiver na Rua State olhando para o templo, o projeto vai direcionar sua visão ao templo.
Shingleton tem uma conexão especial que torna isso mais do que um trabalho. Meu pai foi uma das primeiras pessoas a ter um escritório nos escritórios da igreja. E agora estou trabalhando aqui e embelezando a área. Trabalhos de destaque como este, importantes para organizações como essa igreja, que faz tanto bem em todo o mundo, são apenas alguns dos meus projetos favoritos. Quando esse projeto for concluído, será espetacular. Quando voltarmos, missionários na Guatemala compartilham sua alegria por meio do serviço. O coro do tabernáculo da Praça do Templo tem uma nova presidência. E um local para o acampamento FSY é inaugurado nas Filipinas. Veja essas histórias nas notícias. No dia 31 de agosto, o elder Dean M. Davis, dos 70, faleceu aos 69 anos após uma longa batalha contra o câncer. Depois de servir no Bispado Presidente por 8 anos, ele foi chamado como 70 Autoridade Geral na Conferência Geral de outubro de 2020. O elder Davis deixa sua esposa Darla, seus 5 filhos e 17 netos. Que bom te ver! No final de agosto, o furacão Ida atingiu a costa da Louisiana, causando grandes danos e inundações da costa do Golfo até o leste dos Estados Unidos. E em poucos dias, a igreja estava lá para ajudar. Centros de comando móveis foram estabelecidos, água e alimentos fornecidos pelos armazéns da igreja e o Mãos que Ajudam estava no local para ajudar na limpeza. A forma como as pessoas têm aparecido e ajudado, sabendo que a necessidade é grande, tem sido fenomenal. Em preparação para as celebrações patrióticas de 200 anos da independência do país, os missionários na cidade da Guatemala foram às ruas para pintar e embelezar os prédios públicos do bairro histórico da cidade. A iniciativa municipal voluntária Pinte a Rua 8 é realizada todos os anos na cidade. Nagdala kami og tao sa imong atubangan. Em maio, a série de vídeos do Livro de Mormon foi lançada em 14 novos idiomas, incluindo espanhol, português, coreano, russo, mandarim, samoano e tonganês. A série de vídeos, que é centralizada em Cristo, completou sua última temporada. Os episódios podem ser encontrados no site churchofjesuschrist.org e no aplicativo Biblioteca do Evangelho. O coro do tabernáculo da Praça do Templo tem um novo presidente e, pela primeira vez, 2 conselheiros, constituindo uma nova presidência. Em agosto, Michael O. Levitt foi chamado como novo presidente e Ellie Whitney Clinton e Gary B. Porter foram chamados como seus conselheiros. Este é o momento de se assumir um compromisso focado e ampliado, de expandir o oferecimento e a acessibilidade da música sacra em todo o mundo. Líderes da igreja, autoridades cívicas e amigos da igreja se reuniram nas Filipinas para a abertura de terra de um novo local para o acampamento FSY. Essa instalação será construída em uma propriedade de 10 hectares e incluirá dormitórios, um auditório e salas de reunião. Ela terá capacidade de atender até 800 jovens por semana. Espera-se que ela seja concluída no início de 2023. Estamos muito felizes. A Conferência Anual de Mulheres da BYU, realizada em abril, é um dos maiores encontros de mulheres santos dos últimos dias do mundo. Mas este ano, como o evento foi realizado virtualmente, atingiu mais mulheres do que nunca. Com várias sessões ao longo de 2 dias, o evento aproveitou a tecnologia para permitir experiências compartilhadas fora do campus da BYU. Em junho, a Universidade de Utah homenageou o presidente Russell M. Nelson com o título de doutor honorário em reconhecimento às suas contribuições à ciência médica e suas realizações como acadêmico, educador e líder religioso. Antes de seu chamado para o Quórum dos 12 em 1984, ele foi um cirurgião cardíaco pioneiro e participou no trabalho inicial de desenvolvimento do pulmão artificial. Wendy W. Nelson, escritora, ex-professora e esposa do presidente da igreja, Russell M. Nelson, recebeu o título de doutora honorária em Letras Humanas na cerimônia de formatura da Universidade Utah Valley e também foi a palestrante principal. O mundo os aguarda. Que Deus os abençoe ao se tornarem uma força para o bem.
No dia 1º de julho, o America's Freedom Festival em Provo, Utah, premiou o presidente Dallin H. Oaks por todo o seu trabalho em apoio a Deus, à família, à liberdade e ao país. Como ex-juiz da Suprema Corte Estadual e acadêmico de Direito, ele foi homenageado por sua defesa da liberdade religiosa e da Constituição dos Estados Unidos, em uma homenagem especial no Centro de Convenções de Utah Valley. Os membros da igreja estão fazendo parceria com a comunidade budista no leste do Japão, marcando o aniversário de 10 anos do terremoto de 2011 e do tsunami que atingiu as regiões costeiras do Japão. O empreendimento entre a igreja e a World Fellowship of Buddhists forneceu redes de pesca e motores de barco a trabalhadores da indústria de pesca e de algas que ainda estão se recuperando. Embora eles cheguem com dificuldades diferentes, saem de cabeça erguida. Quando voltarmos, veja como a iniciativa dos serviços de transição da igreja ajuda milhares de pessoas a se tornarem autossuficientes. Acabei fazendo networking com as pessoas e esse foi um trabalho lucrativo. Quando te conheci, eu tinha deixado um lugar que não era saudável para mim. Eu nunca tinha ficado sem ter onde morar. Lembro de entrar aqui sem ter para onde ir e te encontrei. E você acreditou em mim, graças aos céus. Acreditei. Nunca me senti tão amada e bem-vinda. Todos os anos, em Nevada, Arizona e Utah, dezenas de missionários de serviços são voluntários como parte da iniciativa dos serviços de transição da igreja para ajudar milhares de pessoas a se tornarem autossuficientes. Ficamos felizes em ajudar. Já vi de tudo, desde o vício até a extrema pobreza e desesperança. E quando eles chegam ao fundo do poço, muitos vêm aqui. E muitas vezes somos seu último recurso. De 2002 a 2006, eu trabalhei muito e acabei recorrendo a algumas substâncias que não deveria. Então tive que pagar por isso. 10 anos de prisão. O presidente Smith, lá na prisão, me acolheu e me mostrou os serviços de transição antes de eu sair. Tirou um peso de meus ombros e me ajudou a procurar um emprego ou ter confiança para conseguir um emprego, porque você merece alguma ajuda. Sentimos que você merece, pelo menos, a gentileza de se alimentar, de se vestir, de se importarem como você está. Isso significa muito. Desde 2019, os serviços de transição já ajudaram mais de 26 mil pessoas. Além de ajudar a encontrar emprego, o empreendimento centrado na ajuda humanitária fornece informações gerais sobre os recursos da comunidade e do governo para aumentar a estabilidade a longo prazo. Somos um programa de assistência temporária que busca soluções de longo prazo. Estamos aqui para ajudar com comida, roupas e assistência temporal. Mas nosso foco principal é fazer com que saibam que são amados. Acabei fazendo networking com as pessoas. Melhorei meu currículo. Então consegui outro emprego. E era um trabalho realmente lucrativo. Isso vai ser como meu pré-requisito para recuperar minha percepção e voltar para a escola para tirar minha carteira de motorista comercial e dirigir caminhão. Ter um grupo de pessoas dispostas a nos apoiar a despeito de nosso passado foi muito importante. Eu precisava de ajuda, porque perdi meu emprego por quase um ano inteiro. Então, o programa me ajudou a entender melhor as coisas que você tem que colocar em seu currículo, como fazer as entrevistas e ter fé que Deus vai abrir o caminho. Sempre queremos que cada indivíduo saiba que nossa igreja, Deus e nosso Salvador, os amam e realmente se preocupam com eles. Às vezes, passamos por coisas na vida que fazem com que nos sintamos sozinhos. Não, vocês não estão sozinhos. Vocês têm Deus acima de tudo. E tem esses recursos em todos esses programas. E todas essas pessoas que estão dispostas a ajudá-los. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou A Igreja no Mundo, outubro de 2021. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse o site newsroom.churchofjesuschrist.org.